Fé rasa. Você tem fé? Sua fé possui profundidade? Sua fé tem conteúdo? Em nossos dias, cresce cada vez mais a superficialidade na fé. É uma incoerência perceber que a maioria das pessoas se tornam mais religiosas, todavia, estão cada vez mais superficiais no quesito crer em Deus. Eu gostaria de convidar você a pensar comigo nas evidências de uma fé sem profundidade. A primeira evidência de uma fé sem profundidade é superficialidade, ou seja, vida sem identidade. Nesse caso, ficamos muito parecidos com um camaleão. Fazemos uso da camuflagem e, por isso, quando estamos com aqueles que dizem ser cristão, nós nos parecemos com eles. Quando estamos com aqueles que não são, nos identificamos com ele. É o cristão denorex. Você já ouviu falar do cristão denorex? É aquele que parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Tem cheiro de remédio, mas não é. Embalagem de remédio, mas não é. É assim o crente denorex, o cristão denorex. Ele parece, mas não é. Na verdade, é o cristão Edmundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Vida sem compromisso, vida sem identidade cristã, vida sem caráter cristão. A segunda evidência de uma fé sem profundidade é impulsividade, ou seja, vida sem reflexão. E aqui as decisões são feitas na embriaguez da vida. Escolhas efetuadas com base no impulso dos sentimentos. Por isso, tantos erros. São pessoas sem pensamentos. São pessoas à flor da pele e, por isso, agem precipitadamente, errando e conduzindo outros ao erro. A terceira evidência de uma fé sem profundidade é egoísmo. Vida sem o espírito da graça. Vida sem o espírito da graça é aquela atitude onde receber é a tônica. Dar é visto como negativo e, quando tal pessoa faz isto, este dar acontece sem o constrangimento do amor recebido de Deus, que amando deu. Amando deu e deu a ponto de morrer na cruz. Uma pessoa egoísta, sem o espírito da graça, é o lucro pessoal que motiva tal pessoa. É uma vida caracterizada pela busca dos resultados imediatos, pelos pensamentos centrados na recompensa imediata. Tal pessoa contribui para ter lucro e não para viabilizar qualquer outra coisa. Pessoas da fé superficial só contribuem quando recebe prestígio, controle e reconhecimento. Permita-me, amigo, confrontá-lo. Sua fé tem profundidade? À luz das verdades que você está ouvindo, você percebe qual é o nível da sua fé? Quarta evidência de uma fé sem profundidade: inconstância. E aqui, na inconstância, a vida é caracterizada pela falta de firmeza. Vida sem firmeza. Uma frase que descreve esta característica é aquela que consta no Salmo 1, no verso 4, onde diz: moinha que o vento espalha. São pessoas jogadas de um lado para o outro. Nos tornamos o retrato do Pedro antes do Pentecoste. Uma hora cremos até a morte. Estamos prontos para fazer qualquer coisa. E de uma hora para outra, praguejamos e negamos a fé, como fez Pedro. Pessoas assim são dirigidas pelos sentimentos. São pessoas guiadas pelas emoções. O que eu sinto é o que vale. Então, amigo, à luz disso que você acaba de ouvir, pense bem e com sinceridade responda ao seu coração. Sua fé é superficial? Você não acha que está na hora de você deixar as águas rasas da fé e navegar por águas profundas? Eu me lembro de quando tive a oportunidade de estudar o texto onde Jesus manda os discípulos para as águas mais profundas, de que eles haviam pescado a noite toda nas águas rasas.
E por isso os resultados eram limitados. Quando você mantém a sua fé com o conteúdo inicial, esta fé ela acaba enfraquecendo cada vez mais. É verdade que nós começamos a nadar nas águas rasas, mas Deus quer que nós aprofundemos a nossa fé e aprendemos a mergulhar na profundidade das águas, onde Deus tem grandes resultados espirituais para a nossa vida. Observe a sua fé, invista na sua fé e construa uma fé profunda, com conteúdo, a fim de ter um caráter cristão. E aí então, sua vida se tornará uma linda mensagem de Deus e a sua forma de viver se tornará melhor.